Olá, gente! Então, olha, esse vídeo aqui é para a habilidade inferir os sentidos de operadores discursivos ou de processos persuasivos utilizados em um texto argumentativo. Então, eu vou focar mais aqui na questão dos operadores discursivos, né, de argumentação. Então, olha só, esse texto também é um texto que tirou nota 1000 do ano passado, que está público na internet. Então, vamos lá? Primeiro parágrafo, olha. Aristóteles, grande pensador da antiguidade, defendia a importância do conhecimento. Não vou ler tudo, tá, gente? Só vou fazer as colocações aqui, grifando. Então, colocou o conhecimento doutorário de Aristóteles. Aí, ó, para o filósofo, eu fiz uma ligação aqui para entrar com o que eu entendi, né? O que ele fala. Para o filósofo, sem a cultura, nada separa a espécie. Agora, eu retomei o que o autor falou, ok? Esse operador aqui, ó, nesse contexto, é para relacionar com o tema. Neste contexto, destaca-se a importância do cinema, desde a criação. Então, agora, vai relacionar com o tema, ok? Encaixando, então. Então, nesse contexto, é sempre para encaixar. Não é para usar nesse contexto no começo do parágrafo, lá no segundo parágrafo, tá? Não é para usar. Usa aqui, ó, no meio do parágrafo. Aí, aqui, olha, o no entanto é uma conjunção adversativa. Então, para que serve a conjunção adversativa? Para a ideia contrária, né? Que ele fala sobre a importância do cinema. No entanto, isso não é prioridade, não é defendido no nosso país que todos tenham acesso. Aqui, olha, o com isso, ele já é uma ligação, né, com uma preposição e um pronome possessivo, demonstrativo, que faz uma ligação aí de finalidade, desculpa, de finalização, né, do parágrafo. Aí, olha, continuando, no segundo parágrafo, ó, de início, esse aqui, ó, de início, olha que boa para vocês usarem, gente, boa expressão aqui, ó. Primeiramente, em primeiro lugar, então, olha, de início, tem-se a noção de que a Constituição Federal assegura a todos os cidadãos o acesso. Aí ele vai continuando, né? Porém, mesma coisa no lado do contudo, né? Mesmo sentido. Porém, então aqui, ó, o tópico frasal falando que todos têm que ter acesso igualitário. No entanto, porém, visto que os cinemas, né? O visto que aqui vai explicar, visto que os cinemas conceitam espaços à elite, né, é inquestionável a existência de uma segregação das camadas mais pobres. Um outro vídeo eu vou falar sobre linguagem, tá? Aí, olha só, retomada. Essa segregação, então, o pronome demonstrativo. Lembrando, gente, que quando você vai retomar uma ideia, você usa esse, essa, isso. Quando você vai retomar. Quando você vai apresentar uma ideia ainda que não disse, esta, este, isto, tá? Então, retomou uma ideia, essa. Então, essa segregação, então, olha só outro operador comutativo, gente. Isso daqui é muito avaliado no quarto item do Enem. Então, os operadores argumentativos, essas ligações que ele faz, tá? E aí ele faz outras ainda, por exemplo, com cujos direitos. Não vou explicar agora a função dos cujos, tá? Num outro momento eu coloco. Mas cuidado que cujo é só para ser usado com a palavra que você quer se referir em seguida, né? Esse pronome relativo. Então, olha, fica claro então, olha só, mesma coisa que o com isso lá em cima. Esse então aqui entra como um operador de finalização, né? Um conclusivo. Aqui você finaliza o parágrafo. Esse então aqui é um outro operador argumentativo importante, tá? Aí, olha, como ele fez uma redação com causas e depois consequências, ele fez uma redação, o projeto de texto dele foi apresentar aqui as causas e depois aqui uma consequência. Então, ele colocou, ó, como consequência dessa elitização, esse dessa retoma o que ele disse lá anteriormente, né? Que promove a exclusão das camadas, é observado um bloqueio intelectual imposto a essa parte da população, tá?
tópico frasal aqui que ele colocou. Nesse sentido, então olha só a ligaçãozinha. Nesse contexto, nesse sentido, é para fazer ligações com mais uma informação, né? Você adicionar ali e ampliar a sua informação. Nesse sentido, assuntos pertinentes, que por vezes não são, e aí ele continua. Não vou ler tudo, né, gente? Porque senão o vídeo fica muito longo. Essa situação de relação, olha, de novo, um pronome. Essa situação, e aí retoma, essa situação relaciona-se com o conceito de alienação descrito por Karl Marx. Tem que pensar, observar muito bem como que ele faz isso, tá? Tal contexto relaciona-se a essa situação, tal problemática relaciona-se a, né? E aí você entra com a ideia do autor, ok? Sempre coloca o operador argumentativo no final, portanto, fica evidente a importância do cinema, tal, e ele coloca o tópico frasal aí do último parágrafo. E aí, ó, nesse âmbito, mesma coisa aqui, ó, vai ampliar. Esse aqui é a mesma função do nesse sentido, nesse contexto, nesse âmbito. Ele amplia aqui, colocando a informação, cabe ao Ministério da Cultura, tal, né? E acrescentar a ideia aí que vai ser a solução dele. O a fim de, que é o... Aí tem as conjunções aí dentro das frases, né? Esses operadores eu estou citando mais no final, no começo dos períodos, mas também tem, lógico, as conjunções dentro dos períodos. E aí ele finaliza, ó, desse modo que é um conclusivo, um operador de conclusão, ok? Cuidado, pronome, conjunção contudo não é conclusiva, ela é adversativa, então não usem. Então, olha só, gente, que bacaninha. Esse é um vídeo sobre operadores argumentativos dentro do texto e para vocês irem observando quando a professora dá o exercício, né, de você ver qual é o sentido desse operador, para que serve esse operador. Fala, mas como que eu uso isso? É assim, observando aqui, ó, no seu contexto, no seu texto, na sua produção textual, como que esses operadores irão se encaixar, tá bom? Então, até o próximo vídeo.